Os conceitos da geometria são estabelecidos sem definição, apenas adotamos como verdade a partir do conhecimento intuitivo decorrente da experiência e observação. Adotamos como verdade as noções de ponto, reta e plano. A geometria espacial é desenvolvida sobre o conjunto de todos os pontos, que define o espaço em 3 dimensões. Os termos postulados representam convenções necessárias para construir ou demonstrar lógicas matemáticas, não havendo a necessidade de serem provadas ou demonstradas. O ponto não possui forma nem dimensão. A reta é um conjunto de pontos que não faz curva. E o plano é um conjunto de retas alinhadas. As possíveis posições relativas entre duas retas são as retas concorrentes, que ocorre quando elas têm um único ponto em comum, as retas paralelas, que ocorre quando uma é paralela à outra ou quando elas são coincidentes, e as retas reversas, que ocorre quando não existe um plano que as contenha. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora vou falar um pouco sobre as retas reversas. E as retas reversas são duas ou mais retas que elas não são complanares, ou seja, não estão no mesmo plano, e também não possuem um ponto em comum. Retas paralelas são quando duas retas elas pertencem ao mesmo plano, o que deixa elas sendo coplanares. E também as retas paralelas coplanares elas não possuem um ponto de intersecção ou um ponto em comum. E as retas concorrentes são duas retas que possuem apenas um ponto em comum, porém não é necessário que elas pertençam exatamente ao mesmo plano. É verdade. Planos paralelos são todos os planos que não possuem pontos de encontro entre si, e planos concorrentes ou secantes são aqueles que se cruzam. Para que uma reta seja paralela a um plano, ela não deve ter nenhum ponto de encontro com o plano, considerando que ambos são infinitos. Um paralelismo ao caso em específico onde dois planos são paralelos um ao outro. Mas para que isso aconteça, há uma condição para isso. Um plano tem que conter duas retas concorrentes que serão paralelas às retas do outro plano. E assim os dois planos serão paralelos. Seguindo agora para o perpendicularismo. Praticamente ele ocorre quando dois concorrentes retos fazem o cruzamento ou, no caso, intersecção. São dois casos, que é uma reta concorrente com um plano num determinado ponto é perpendicular ao plano, quando perpendicular a todas as retas do plano que passam por esse ponto, e dois planos são perpendiculares quando um deles tem uma reta perpendicular ao outro. Seguindo aqui então, também há um caso de... Ok, seguindo. Não consegue, né? A projeção... eu não treinei falar isso. Não me diga! Sim, é verdade. A projeção octogonal é praticamente quando figuras são formadas por projeções em um plano de elementos estando em outro plano. Praticamente quando você pega
a figura de um determinado ângulo. No caso, por exemplo, a sombra projetada numa parede, você vai ter assim no exercício e no caso uma projeção octogonal. Por fim, vai ter um caso muito específico em que o ponto de encontro do segmento de reta e o plano em si vão se relacionar. Nisso, você vai precisar definir a distância entre isso. Para isso, se utiliza de uma fórmula relacionando ambos elementos do ponto de encontro com elementos do plano. A fórmula fica a seguinte: AX mais BX mais CZ mais D, isso dividido pela raiz da soma de A elevado ao quadrado, B elevado ao quadrado e C elevado ao quadrado. O teorema ou relação de Euler é válido para os poliedros convexos e para alguns poliedros não convexos. Este teorema estabelece a seguinte relação entre o número de faces, vértices e arestas: F mais V igual a 2 mais A ou V, A mais F igual a 2, onde F, número de faces, V, número de vértices, A, número de arestas. Os poliedros em que a relação de Euler é válida são chamados de eulerianos. É importante notar que todo poliedro convexo é euleriano, porém nem todo poliedro euleriano é convexo. Exemplo: um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Solução: primeiro precisamos definir a quantidade de faces e arestas. Como o poliedro possui 4 triângulos e um quadrado, então possui 5 faces. Para encontrar o número de aresta, podemos calcular o número total de lados e dividir o resultado por 2, visto que cada aresta é a interseção de dois lados. A igual a numerador 3.4 mais 1.4 sobre denominador 2, fim da fração, igual a 16 sobre 2 igual a 8. Agora que conhecemos o número de faces e arestas, podemos aplicar a relação de Euler. Assim temos V menos A mais F igual a 2, V menos 8 mais 5 igual a 2, V igual a 2 mais 3 igual a 5. Portanto, este poliedro possui 5 vértices. Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. Além disso, o número de aresta que concorre em cada vértice é o mesmo. Devemos lembrar que os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, com mesma medida. Existem apenas 5 poliedros regulares convexos, que são também chamados de sólidos platônicos ou poliedros de Platão. São eles: tetraedro, hexaedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro. Tetraedro, sólido geométrico formado por 4 vértices, 4 faces triangulares e 6 arestas. Hexaedro, sólido geométrico formado por 8 vértices, 6 faces quadrangulares e 12 arestas. Octaedro, sólido geométrico formado por 6 vértices, 8 faces triangulares e 12 arestas. Dodecaedro, sólido geométrico formado por 20 vértices, 12 faces pentagonais e 30 arestas. Icosaedro, sólido geométrico formado por 12 vértices, 20 faces triangulares e 30 arestas. Elementos de um poliedro faces são formadas por planos. Em um poliedro, 2 faces nunca estão no mesmo plano, mas estão no mesmo espaço. Cada uma dessas faces é um polígono. Na imagem abaixo, as faces são os triângulos AD, EIB, DCE e BCE e o quadrilátero ABCD. Arestas são os segmentos de reta provenientes do encontro entre duas faces. Uma aresta pertence apenas a 2 faces distintas. Na figura abaixo, são os segmentos de reta AB, AD, BC, CD, AE, BE, CE e D. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Na figura abaixo, são os pontos A, B, C, D e E. Quais são os poliedros de Platão? Platão foi um filósofo grego que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da matemática. Os sólidos ou poliedros de Platão é a forma como são conhecidos os 5 sólidos estudados a fundo por ele e seus seguidores. Cada um deles era associado a um elemento da natureza.